Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Que você venha ter uma semana extraordinária e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que essa semana será a semana do seu milagre. Aquela semana que você estava esperando aquela resposta, aquela semana que você estava esperando então aquele contrato, aquela semana que você estava esperando então a solução para aquele problema, aquela cura, aquela libertação, aquela realização. Sim, essa é a semana das coisas se desatarem. Essa é a semana que vai então desatar as coisas na tua vida, vai então romper as coisas na tua vida para que você possa então passar. Existem então bloqueios que nos impedem de avançarmos. E esses bloqueios, o Senhor, Ele vai estourar essa semana. E você vai então avançar e romper para a glória e o louvor do nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê, diga eu creio e receba em nome de Jesus. Hoje nós estamos em Provérbios capítulo 20. Já se passaram 20 dias do mês de março, estamos então em 20 dias do mês de março. E Provérbios tem sido então um grande ensinamento, direcionamento, para que nós possamos então avançar. Não deixe com que o inimigo pare você, paralise então as suas conquistas, mas vença então cada um dos obstáculos, cada uma das dificuldades, porque somente assim o Pai, Ele se alegra com você, tá bom? Deixe o seu like e vamos então para Provérbios capítulo 20. Vamos ver o que o Senhor, Ele tem para a nossa vida. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles entra, erra e nunca será sábio. Quando você olha uma pessoa, e aqui há uma linha muito fina que eu quero tratar com vocês. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas beber um pouquinho não faz mal. Eu beber um pouquinho não vai então atrapalhar a minha vida. A Bíblia não proíbe beber um pouquinho. Será? Quando você olha então para a realidade, você tem que ver também para a naturalidade, a natureza de cada coisa. Se você passar em um bafômetro com uma latinha de cerveja, o bafômetro vai pegar então embriaguez. Uma taça de vinho, o bafômetro vai pegar embriaguez. Então, esse tipo de situação precisa então ajustar em nossa vida. Entende? Isso precisa então ajustar. Diante desse fato, nós precisamos do quê? Nós precisamos abolir toda essa situação e viver uma vida realmente plena e determinada no Senhor. Não, eu não preciso disso, porque a Bíblia diz que quem bebe, ele não é sábio. A bebida então entra no cérebro, causa então, uma variação e a pessoa então perde o sentido. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas que acabam de beber e acabam tendo algum problema, no outro dia nem se lembram do que fizeram. Como o rugido do leão é o terror do rei, e o que prova da sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Não seja intrometido. O que é intrometido, pastor? É você querer entrar em algo que ninguém te chamou para falar sobre aquilo. É você então estar no meio de uma pessoa, de uma roda de amigos e de repente você se intrometer, você meter o bedelho onde então você não deve. A Bíblia diz que honroso é para o homem se desviar de questões. Lembre-se sempre que o sábio é aquele que fica fora da situação. Ele não se envolve.
ele não mete o bedelho, ele não é intrometido diante da questão. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. O preguiçoso, ele sempre fica dando desculpas, né? Ele não é uma pessoa que vai lá e rompe. Ele sempre dá desculpa. E quem é bom em dar desculpa, né, não é bom em mais nada. Você precisa parar, não dê desculpa. Tem que fazer. O que precisa ser feito, vamos fazer. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O homem bom, o homem então diferente. O justo anda na sua sinceridade, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ande na sinceridade do Senhor. Viva então na sinceridade do Pai. Não deixe com que o inimigo então desvie a sua vida, desvie o seu caráter, desvie então as suas emoções. Ande na sinceridade. A sinceridade fará com que você venha a avançar. A sinceridade fará com que você venha então viver uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Seja sincero, seja uma pessoa diferenciada. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são a abominação do Senhor, tanto um quanto o outro. Tomem cuidado com balança enganosa, com pesos diferentes. Tomem cuidado, porque isso fará com que você venha ter problemas. Você precisa então ter a balança justa, a balança certa, a balança então real. Não seja uma pessoa então com balanças tortuosas, com balanças enganosas, porque isso fará com que você venha perder ao longo do tempo e ao longo do caminho. O que é uma balança enganosa, pastor? É você aqui para um falar uma coisa e para outro você falar outra. É você então em uma determinada situação você ser uma pessoa e na outra você ser outra pessoa. Isso é você ser uma balança enganosa. Você se parecer com duas pessoas. Isso não pode. Você precisa tomar cuidado com isso. Bom dia a todos vocês que estão entrando aí agora. Aí. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra é pura e reta. Todo mundo será então reconhecido pelas suas ações. À medida que você então tem as suas ações, você então vai avançar. Tem ações certas, ações boas, ações então diferenciadas. O ouvido que ouve, eu estou em versículo 12 de Provérbios 20 para você que está aí chegando, tá? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Olha que palavra forte. Existem pessoas que passam muito tempo dormindo. Você pode dormir bastante? Pode. Mas se preocupem em o tempo certo. A medida certa necessária para o seu corpo, para o seu organismo, para que você possa descansar. Eu, por exemplo, eu preciso dormir para me descansar bem, umas 6 horas e meia de sono, já vou ficar legal. Menos disso eu não vou produzir no outro dia, e mais do que isso é um desperdício para mim. Então você precisa ajustar aí o seu sono. Não durma demais. Não seja aquela pessoa que quer deitar e dormir até a manhã toda, até 10 horas da manhã. Para que isso? Se levante, se desperte, vamos romper, vamos avançar. Quem acorda cedo, as coisas acontecem mais rápido. Eu quando dá 8 horas, a hora que eu estou indo então trabalhar, eu já estou assim com muita coisa feita. Eu já fiz tanta coisa, já fiz essa live, o devocional, já fui levar as crianças na escola,
já fiz caminhada, já voltei, tomei meu banho, estou saindo. Então tem pessoas que estão acordando naquele horário. Olha quanta coisa que eu fiz, 2h30. Então, e quem acorda cedo tem uma melhor disposição. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se estão, então se gabará. Há ouro e abundância, há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são a joia preciosa. Quem tem conhecimento tem uma joia. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-lhe-se a roupa e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois na sua boca se encherá de cascalho. Não vença através da mentira. A mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Escreva todo mundo isso aí. A mentira tem perna curta. Se você então toma um pão, faz algo então com mentira, você vai então perecer rapidamente, porque essa mentira virá à tona. E isso vai então trazer um grande problema para você administrar. Seja uma pessoa diferenciada. Seja uma pessoa verdadeira. A verdade, viu? A verdade sempre vai prevalecer, mesmo que não pareça. Mesmo que, ao momento que você diz, pode se virar contra você. Mas a mentira, ela tem perna curta. Não minta para a sua família, não minta para o seu trabalho, não minta para as pessoas, porque isso então vai voltar para você mesmo. Cada pensamento se confirma com o conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Então não viva tagarelando, falando da tua vida para os outros. Você já teve alguma situação que você falou assim: vou fazer aquilo outro, e de repente o céu fechou e você não fez mais? Já aconteceu isso com você? Sabe por que isso? Porque o mundo espiritual se fecha, ele rouba aquela palavra. Sempre quando você for fazer grandes coisas, você então guarda para si. E sempre quando você for fazer algum propósito, guarde então para si, só você e Deus, porque senão o diabo entra no meio. Deixa eu entrar nesse assunto aqui, porque eu sinto que pode ser algo que Deus está querendo tratar e ajustar algum ponto com alguma pessoa aqui. Pense aqui comigo. Se você precisa ter uma resposta de Deus, uma resolução de Deus, e você verbalizar isso, o diabo ouve. E à medida que o diabo ouve, ele vai pegar essa palavra e vai então virar. Ele vai então impedir. Toda vez que eu vou fazer um propósito com Deus, eu e Deus, eu então faço comigo, sozinho, em pensamento. E aí então, quando você faz em pensamento, o diabo não tem poder. Olha que coisa impressionante. O diabo sopra pensamentos em você, mas ele não tem poder de discernir o que você está pensando. Então, todas essas coisas você tem que fazer. Quando você for fazer alguma coisa, faça, como diz o outro, debaixo do pano. Quietinho. Vai lá e faça. A hora que você fizer, você então mostra. Pastor, eu vou comprar um carro. Não fica contando para ninguém, não. Vá lá, pegue a sua família, vá lá, escolha o carro que você gosta, que você quer, que você pode e compre. Aí você chega e mostra para todo mundo o que você fez. Viu? Uma casa, tudo. Um trabalho novo, uma empresa, tudo. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ok? O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Cuidado com o jeito que você trata seus pais, tá? A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim, não será abençoada. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim, não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei no dia do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará.
Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Novamente ele fala aqui, Provérbios 20 e 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. O que é a balança enganosa? É quando você então tem 900 gramas por 1 quilo, 900 ml por 1 litro. Isso é balança enganosa. Não faça nada enganando o próximo. Tudo que você fizer enganando alguém vai voltar para você um dia ou outro. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Como o homem pode então entender o seu caminho? Estando conectado com Deus. A presença do Espírito Santo guiando o povo. No deserto foi assim. A coluna se mexia de fogo, à noite o povo se mexia. A nuvem se movia então durante o dia, o povo se movia. Assim eles avançavam. Não era então de outra forma, era dessa maneira. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de ter feitos então os votos. Não aproprie-se do que é santo, do que não é teu. Acã morreu porque pegou algo que não podia pegar. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do seu ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Meu Deus! A glória do jovem é a força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os vergões nas feridas são purificações dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Quando você então faz aquilo que não deve, as pancadas elas virão. Veja, você andando então certo, a vida já não é fácil. É verdade ou não é? Já não é fácil. É uma luta então você viver diariamente então bem. Mediante esse fato, mediante essa situação, não permita, amados, com que o inimigo venha destruir você. Não permita. Há um Deus que vela por cumprir a tua palavra. Então fique firme no caminho do Senhor, porque assim nós vamos avançar e romper em nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui comigo, aproveite para deixar o seu like aí. Você está sendo abençoado com Provérbios? Quem está sendo abençoado aí com Provérbios aí? Vamos para o nosso devocional dessa manhã. O devocional dessa manhã está alinhadíssimo com o Provérbios do dia. Cuidado com as más amizades. Êxodo 23, 2. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria de torcer então o direito. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba seguindo as outras em vez em quando, mesmo sabendo que serão levadas para o caminho errado. Mas a Bíblia nos adverte contra isso. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Alguma vez você já se perguntou por que você é influenciado, mesmo quando sabe que está errado? Talvez seja porque você simplesmente ache mais fácil fazer o que todo mundo faz. Talvez você tenha vergonha de assumir o seu compromisso com Cristo. Ou talvez você nunca teve a convicção forte sobre o que está certo e o que está errado. Existem pessoas que eles seguem muitos outros. Nós estamos então em um processo hoje que as pessoas querem modelar, querem copiar, querem ver. E nós precisamos copiar Cristo. Modelar então Cristo. Viu? Seja uma pessoa que esteja em constante modelagem com Cristo Jesus. Porque somente assim você vai então dar certo na vida. As pessoas elas podem errar. E não seja então como Maria vai com as outras. Viu? Seja uma pessoa diferenciada em Cristo.
A Bíblia diz que se quisermos ser felizes de verdade, não podemos seguir os exemplos das pessoas que não querem compromisso com Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1 e 2. Mas pode haver outra razão que faça você ser influenciado. Você não quer ser rejeitado. Você tem uma carência que quer que todo mundo goste de você. Com isso, você fica com medo de que eles te ignorem. Mas reflita bem se você realmente quer esse tipo de amigos. O apóstolo Paulo escreveu: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Pessoas que precisam de aprovação, pessoas que precisam então ser reconhecidas. Por isso, busque o melhor amigo que alguém pode ter, Jesus Cristo. Ele te ama e te aceita como você é. Você nunca precisará ter medo de se abrir com ele, pois ele nunca te levará para os caminhos errados. Convide-o para a sua vida hoje e, em seguida, procure outros cristãos que te ajudarão a fazer o que é certo. Leia Tiago 1, 2 e 3. E não se esqueça então do jejum. Então, amados, é muito importante você se preocupar com as suas amizades. A maioria das pessoas deixam de fazer, deixam de ser quem verdadeiramente são. Deixam de ser quem verdadeiramente são pelo fato de querer agradar as pessoas. E eu não sei você. Eu não sei você, se você aqui já aconteceu, fale para mim. Já aconteceu com você de querer agradar alguém e depois, num determinado momento, essa pessoa então te abandonou? Sempre então isso acontece. Você precisa então ser você. Grave algo. Você não precisa da aprovação de ninguém. Não precisa. Viu? Você não precisa que outras pessoas então veja que você está fazendo algo e te aplaudam. Não. Você precisa ser sincero. Sincera. Os bons amigos admiram pessoas sinceras. As pessoas más, que só estão perto de nós por um momento, elas querem então a falsidade. Então, a qualquer momento, essas pessoas virarão as costas para nós. Você, então, empreendedor, pois é, apunhalou pelas costas, tá aí, ó. Tá aí. É isso mesmo que acontece. Você, empreendedor, tome cuidado. Não queiram agradar as pessoas, seja uma pessoa então sincera, seja uma pessoa certa. E cuidado com seus relacionamentos. Você precisa então observar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Aquelas que comem junto com você, aquelas que você então ouve, vê, que estão então do teu lado, porque essas pessoas precisam ser pessoas sinceras, verdadeiras, honestas, porque se elas não forem, você vai ter muitos problemas em sua vida. Então, cuidado com as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Quantas pessoas que já perderam tanto ao lado de pessoas que, de repente, são dobles. Fuja disso. Fuja dessas pessoas e vamos à frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. 20 de março, o dia do nosso milagre. E eu tenho certeza que o Pai, Ele estará abençoando e direcionando o meu passo e o seu passo de uma forma diferente. Eu tenho uma direção para você hoje, antes de você orar, antes de nós orarmos. Eu quero que você hoje se posicione. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades, as situações que estão ao seu redor. Não tenha medo. Simplesmente se posicione e vá. Vá na direção que o Pai tem.
Vá na direção que o Senhor então quer estabelecer para você. Vá, e o Senhor, Ele é contigo. Viu? Dê um passo de cada vez e viva toda a intensidade, que no Senhor nós temos então a vitória. Glória a Deus. Feche seus olhos se você puder, onde você está, e vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor nos permitiu acordar mais um dia, iniciar mais uma semana, e nós cremos que há um propósito sobre a nossa vida. Então, muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a realizar cada uma das situações. Que nós possamos, Deus, verdadeiramente estar ajustados ao Seu caminho, na Sua direção, no Seu objetivo, no Seu propósito, para que assim possamos cumprir e estabelecer cada um dos Seus planos e dos Seus projetos. Para a glória e o louvor do Teu nome. Pai, eu te peço, muda a história, transforma, Senhor, a realidade, o caminho, a circunstância, aquele problema. Aplana, Senhor, os nossos caminhos. Retira de nós, ó Pai, Senhor, as más companhias, as pessoas, ó Deus, que podem nos desviar do foco, do propósito. Nos tira, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor quer nos conectar para que possamos avançar, traga elas perto de nós. Que elas possam, meu Deus, estar ao nosso lado e que assim nós possamos romper, ultrapassar cada barreira, cada dificuldade em Cristo, Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço. Senhor, eu te louvo, te agradeço e te engrandeço, Pai. Que a Tua misericórdia, que a Tua direção esteja e se estabeleça sobre nós e através de nós. É o que eu te peço, é o que eu te louvo e é o que eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Declare assim: hoje é o dia do meu milagre. Aleluia! Vamos avançar na presença do Senhor. Ótimo dia, na presença, na direção do Pai. Avance, prossiga e juntos nós somos mais fortes. Vamos avançar para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém? Você foi abençoado, abençoada. Shalom, shalom.